que é a realidade de muita gente. No cenário brasileiro agora, a discussão é: cristão pode pular carnaval? Cristão pode se fantasiar? Cristão pode assistir? Cristão pode? Irmãos, o parâmetro que declara o que nós somos e o que nós devemos fazer ou deixar de fazer está na Bíblia. E aí a gente vê uma série de teólogos, pastores, declarando o que deve ser feito. E assim, são momentos em que existem discussões. Por exemplo, chega no Natal, a discussão é: pode ter árvore de Natal? É todo ano é a mesma coisa. Chega no Carnaval, pode pular Carnaval? Irmãos, se a Bíblia tem servido de regra, se a Bíblia tem sido o seu norte, a sua direção, e como nós cantamos nessa manhã, se Jesus tem guiado você, algumas dúvidas e questões caem por terra e a gente tem certeza do que nós somos e o que devemos fazer. Amém? Então, às vezes a gente vê umas dúvidas, uns questionamentos, umas indagações que parece que o cristão, aquele que ainda não se apropriou da sua vida cristã, ele fica na imaturidade. Bom, mas eu quero declarar sobre cada um de nós hoje que está na hora da gente tomar um posicionamento. Eu conversava com um aluno e aí a gente estava falando sobre o Grêmio da escola. E esse aluno, assim, de uma família evangélica, ele já muito jovem, já prega a palavra. E aí eu lembro que ele foi indicado para fazer parte de uma das coordenações do gremista. Aí teve um momento que ele falou: olha, eu prefiro não opinar sobre isso. Aí eu falei assim: mas você vai ficar em cima do muro? Ele falou: não, o muro tem dono. Então eu não vou ficar em cima do muro, eu vou contar a história do muro para você. A história é a seguinte: um grupo de pessoas em cima do muro, do lado tinha anjos e do outro tinha demônios. Os anjos gritavam: desce do muro! E aquelas pessoas em cima do muro olhavam para os anjos para descer e os demônios do lado parados, só olhando. E aí? De boa. E eles começaram a indagar: por que eles não disputam com os anjos para que a gente venha tomar um partido, né? Por que os anjos estão ali desesperados para a gente sair do muro, de cima do muro, e o do lado aqui tá bom, continua aí. Aí alguém gritou: descobri, o muro é do diabo. O dono do muro é o diabo. Então, meu irmão, a isenção também não é boa. Você já tomou partido de ser isento. Se você tomou partido de ser isento, você está indo pela maioria. E isso não é legal. Você está apoiando a maioria. Bom, cristão, mas nem tanto. Quem conhece aqui a história de Ananias e Safira, que mentiram na hora da oferta, para pagar de bondosos, de que são ali, diante das pessoas, queriam mostrar que estava dando toda uma oferta valiosa, mas o Espírito Santo sabia que aquilo era mentira. Eles tinham tomado uma decisão de apresentar uma oferta mentirosa. E na hora, diante de todo mundo: e aí, você vendeu, está trazendo tudo para o altar? Tá aqui, todo o dinheiro, mas não era verdade. Eles tinham guardado um pouco do dinheiro. Quer dizer, diante das pessoas, eles queriam aparecer ali: eu estou dando melhor, hein? Tá aqui, estou oferecendo, mas o Espírito Santo sabia que não era verdade. Então, nesta, irmãos, eu quero falar uma coisa profunda. Nesta da gente não tomar uma direção, da gente não decidir quem nós somos, nós precisamos entender que o Pai, o nosso Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. Muito mais do que aparecer bem na frente das pessoas, é aquilo que Deus sonda e conhece de mim. Amém? Mais importante do que você estar bem diante das pessoas, bem vestido, bem alinhado, é você apresentar para Deus aquilo que você é de verdade. Porque Ele sonda o que está dentro de mim. Aquilo que está no meu coração. Eu gostaria de iniciar essa ministração declarando o seguinte: sem compromisso não se constrói nada. Então, para eu ser cristão, eu preciso estar comprometido, eu preciso estar envolvido, porque a palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então, se eu sigo uma pessoa, isso acontece muito nos adolescentes. Quem já foi pai, ou quem é pai de adolescente, ou quem será, vai observar isso. Adolescente, quando eles andam em bando, você já reparou? Eles andam em bando.
Aí você olha assim, sempre tem um líder, e aí o líder ele é imitado pelos demais. Porque eles passam muito tempo juntos, vão trocando ideias, jogam videogame. Esses dias, estou conversando com o Rômulo, e o Rômulo está com 3 pessoas lá conversando. Está conversando com outras pessoas, quer dizer, hoje, além do encontro do futebol, sei lá, assistir um cinema, ir, sei lá, em algum lugar, tem também a conexão virtual. Então a gente vai percebendo que você está junto, você começa a adquirir características daquela pessoa. O cristão, por estar sendo influenciado pela pessoa de Cristo, ele tem que ser parecido com Cristo. Então, vou voltar no tema. Cristão, na verdade o tema diz assim, cristão, mas nem tanto para aqueles que estão com Cristo de maneira instável. Aquele que está com Cristo quando ele precisa. Quando a relação com Cristo é necessária para ele. Eu, para ser admitido como um verdadeiro cristão, preciso, quanto mais eu digo que sou cristão, mais parecido com Cristo eu preciso estar. E aí, pastor, mas Cristo não pecou. Ele foi perfeito, é verdade. Nós não vamos atingir a perfeição, mas eu tenho o exemplo que eu devo seguir. Por isso que ele fala, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. E o apóstolo Paulo, por imitar a Cristo, ele foi ousado para dizer, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Vou fazer uma pergunta, você não me responda para ninguém, foque em mim, não olha para a direita nem para a esquerda. Se as pessoas forem imitar vocês, elas vão se parecer com Cristo? Se cutucar o irmão agora, Se as pessoas imitarem o que você faz, elas vão se parecer mais com Cristo ou como qualquer pessoa do mundo? E aí? Porque na igreja é fácil, nós temos 1 hora, 2 horas para estarmos aqui nós prestamos a nossa adoração, aqui nós somos crentes, nós somos adoradores, mas e na vida cruel lá fora? E aí? Se as pessoas te imitarem, elas serão parecidas com Cristo? Forte isso, né, irmãos? É a velha história do jogador de futebol que diz que é atleta de Cristo. Aí ele levanta a camisa, depois que faz o gol, fala para a glória dele, mas solta um palavrão. E aí? Diante de uma cadeia nacional televisionada, o atleta de Cristo solta um palavrão para comemorar o gol. E aí? Dá para ser cristão nesta linha, meu irmão? Parecer-se com Cristo é estar envolvido com Ele e comprometido com Ele. É por isso que estamos numa canção aqui. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Aliança é compromisso. Amém? Se você não está comprometido, seu casamento não vai para frente. Se não tem compromisso, não tem família, porque família dá trabalho. Olha a família da Neuza e do Renato. Olha que família abençoada, mas ninguém sabe o tanto que é trabalho, orientação, oração. Olha que família maravilhosa, mas para eu ter uma família no nível que está, eu estou comprometido. Relacionamento, se não tem compromisso, relacionamento falha, não vai para frente, é desrespeito. E a vida cristã? Sem compromisso, você não é cristão. Desculpa, mas essa é a realidade. Não tem cristão descomprometido. Não se vincula, essa palavra descompromisso. Aquele cristão intermitente que diz que é cristão. Agora tem até um novo termo, desigrejado. Quer dizer, eu não preciso fazer parte do grupo a ser cristão, não. Peraí, Jesus andava com as multidões mostrando para todo mundo quem ele era. Ele mostrava o seu perfil, ele se dava às pessoas, ele orientava. E muitas vezes, sendo pesadas as suas palavras, as pessoas até desistiam de segui-lo. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã, minha irmã, eu quero dizer para você nessa manhã, está faltando compromisso, está faltando envolvimento. É por isso que muitas pessoas não sabem o que é ser cristão, porque não tem compromisso com Deus. Hoje tem gente que decora letras, e aliás, cuidado que eu estou ouvindo aí que tem aí, todo ano eles soltam eu não sei como é que fala o termo, mas a música do carnaval. E a música que estão dizendo que desse ano é do carnaval, meu irmão. Não é enredo, tem outro nome. É o hit do carnaval.
Passa o ano todo, não decora um versículo, mas chegou o hit do carnaval, ele sabe até a paradinha. Tô de olho, irmão, vou te fazer uma selfie hoje. Qualquer movimento hoje, qualquer movimento, o hit tá na boca, tá na mente, não sai da mente. E a coisa é tão tenebrosa que você ouve uma vez, aquilo vira um chiclete, gruda. Mas a palavra de domingo passado, ô irmão, o que foi pregado? Vou ter que abrir a live lá para lembrar. O pastor falou sobre... O que era mesmo? Mas o hit do carnaval, se você ouvir, você vai se decepcionar com tamanha promiscuidade. Porque fala do ato sexual explícito. E aí vem alguém e me pergunta, o cristão pode pular carnaval? Ouvindo o hit e colocando crianças muitas vezes, meu irmão, o que está acontecendo é falta de compromisso, é falta do envolvimento, porque se eu estou há 22 anos com a Fernanda, eu ainda, 22 anos, às vezes ainda me surpreendo com algumas ações dela e ela com as minhas, mas eu tenho ainda mais detalhes para falar. Eu até conversava com alguém essa semana. Quem que foi, meu Deus? Foi o Thiago e a Pri. A gente estava conversando e eu falei assim, olha, todo ano eu não erro, dou sandália, sapato, porque eu acerto. Porque eu sei que não vou errar, conheço, eu sei como faço. Aí ela até brincou, eu nem preciso comprar mais, ele que dá de presente. Falei, olha o golpe, agora eu descobri. Né, irmã sortida, abençoada. Mas eu sei como agradá-la, porque eu estou envolvido. Ela sabe os meus limites porque está envolvido. Existe uma relação de envolvimento. Existe uma relação de cumplicidade. Com Cristo não é diferente. Quando você diz ser cristão, você assumiu um compromisso. Amém? Nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos lá comigo? Aqui, Jesus, ele tem 3 focos. Se você ler, Jesus primeiro ele fortalece os discípulos. Ele começa fazendo um fortalecimento dos discípulos. Depois Jesus fala sobre a promessa do Espírito Santo. Amém? Amém? E aí ele vai terminando dizendo de como o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Ele fala, primeiro Jesus fortalece os discípulos, deixa eu recapitular. Jesus fortalece os discípulos lá no início. Depois Jesus fala que ele é o caminho que vai para o céu, que leva para o Pai. E depois Jesus promete o Espírito Santo. Eu quero colocar vocês no contexto do que já quero chamar a tua atenção, do que é ter o Espírito Santo morando em mim. Porque tem muita gente que se apropria do Espírito Santo e não tem nada do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é enrolar a língua e falar em outras línguas. Isso também é uma manifestação. Mas tem gente que pensa que não é batizada com o Espírito Santo porque não fala em línguas. Meu irmão, nós vamos trazer futuramente uma ministração sobre isso. O fato de você não falar em línguas não significa que você não é batizado no Espírito Santo. Eu vou detalhar isso. Mas aí, ele vem no versículo 23 e diz assim, presta atenção, 14, 23. Respondeu Jesus... O outro Judas, presta atenção, o outro Judas, Jesus começou a falar assim, vou colocar vocês na história. Jesus começou a falar assim, olha, eu vou embora, mas virá no meu lugar o Espírito Santo, porque agora eu estou aqui materialmente, vocês estão me vendo, vocês estão olhando para mim, vocês estão me ouvindo, mas eu vou embora e virá outro, o nome dele é Consolador, e eu não estarei mais aqui, e eu estarei em vocês. Os discípulos bugaram, ficaram assim, hã? Ele vai embora? Aí ele vai vir, vai ficar dentro de mim? Como que é isso? Aí Judas, que não era Iscariote, ele fala assim, quando que isso vai acontecer? Aí Jesus responde. Vamos lá, Jesus responde assim, Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Irmãos, eu vou parar aqui porque é muito forte isso. Quem desobedece não ama a Deus. Quem não pratica a palavra não ama a Deus. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus. Vou repetir. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra.
meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Presta atenção, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Você sabe o que é envolvimento? Eu dou ouvido, ele fala e eu paro para ouvir. Estar comprometido é ele decretar os mandamentos e eu obedecer. Isso é ser cristão. Ser cristão não é ficar contendendo com ele, dizendo assim, mas eu gosto disso, e eu vou ter que largar isso, e ele fala, larga imediatamente, porque isso não é bom, isso está afetando o meu relacionamento. Eu posso dar um pulinho ali, Jesus, é rapidinho, e naquele pulinho você se prostitui, naquele pulinho você é difamado, naquele pulinho você estragou a sua história, e ele está falando, primeiro vamos aqui, eu e você, eu falo, você se compromete com aquilo que eu falo, e aí nós teremos uma relação de envolvimento. Jesus está falando que amar a ele não é chegar na igreja e falar, Jesus, elevo as minhas mãos para te adorar. Olha, irmãos, estou aqui, tá vendo, Cauã? Eu adoro o Senhor. Não, o amor verdadeiro é envolvimento. Ele fala, eu ouço o que ele diz e pratico a palavra que ele me ensina. Isso é compromisso. E eu quero continuar. Falar que ama a Deus exige de mim um amor concreto. É muito legal você esperar de alguém a palavra te amo. É bom, não é? Ouvir que alguém te ama. Mas melhor ainda é a pessoa mostrar em atitude esse amor. Então vamos lá, Fernanda, eu te amo. Mas a louça está lá inteira para lavar. Ama mesmo? Muito. Lava a louça para mim. Aí já tá querendo demais. O amor caiu por terra. Estar envolvido não é só dizer, é fazer. Amor é atitude. Amor não fica em palavras. Palavras não se sustentam, elas se perdem. Agora o ato é na saúde, na dor, na saúde, na enfermidade, na pobreza e na riqueza. Amém, irmãos? O que tem de gente que diante do altar fala assim, eu aceito. E cadê o compromisso? Cadê o compromisso? Amor é concreto, amor é compromisso. Irmãos, amor é atitude. Eu achei linda, você viu, não sei se alguns irmãos viram, o Bernardinho passou aqui, olhou pro pai dele que ia cantar. Eu acho que algumas pessoas aqui viram. O irmão já agarrou na camisa, no filho já. A gente precisa entender que com Cristo não é diferente. O nosso ato revela quem nós somos. É por isso que nós devemos imitar a Ele, nós devemos andar na conduta dEle. A Bíblia, no primeiro salmo, dá a receita do que é ser cristão. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores, não se detém, quer dizer, não para, não fica entre os zombadores, mas ele está sempre andando em constante movimento na direção daquele que é o rei, na direção daquele que é a nossa meta, na direção daquele que é o nosso exemplo, daquele a quem eu devo imitar. Meu irmão, eu tenho um pavor quando eu vejo em algumas igrejas as pessoas tudo parecido com o pastor, até o jeito que fala. Já ouviu? Às vezes você está ouvindo assim um programa de rádio, você não sabe quem é a pessoa, se é o pastor, e aí você fala, nossa, mas aí você fica sabendo aqui, é o fulano de tal, falando, não é possível. Eu tenho que invitar aquele que vai me trazer mudança de vida. Então, compromisso. Quando Jesus fala da palavra que nós devemos guardar para obedecer, então ele está querendo dizer que ouvir é compromisso, praticar é compromisso. Quem ama, para ouvir. Às vezes você vê umas pessoas que não tem muito, né? Não, tá bom, vai, falou, tá bom. Não, peraí, quem ama tem que parar para ouvir. Porque se ele está insatisfeito ou se ela está insatisfeita, você precisa mudar, porque você está envolvido. Tem compromisso nisso.
A onda é uma relação, e na relação tem que ter parada. Opa, parou, vamos recalcular, vamos, com Cristo também não é assim. Opa, Patrícia, quanto tempo faltou jejum? Tô sentindo falta, hein? Vou alimentar, eu vou orar. Eu sou dele, ele é meu, não tem nada que vai me impedir nesta relação. Eu, quando falo de compromisso, falo da Simone também, compromisso dela como mãe, como esposa, porque todas as vezes que eu converso com a Simone, ela fala, olhe pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, você vê compromisso. Ela poderia vir para a igreja e falar assim, olha, adorei o Senhor, orei por todos, amém, mas não, compromisso. Assim como eu encontrei um Deus verdadeiro, Ele tem mudado a minha história, eu creio que Ele vai fazer isso na vida dos meus, eu creio que Ele vai mudar a vida de cada um dos meus, porque eu tenho compromisso, eu ouço. Nesta história, Jesus está falando, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Para eu fazer morada, isso é forte, hein? Se eu fosse vocês, eu anotaria na tábua do teu coração. Para Ele fazer morada na minha vida, eu preciso ser obediente e ter compromisso. É Ele que disse. Eu vou dizer, eu vou reproduzir o que Ele falou. Ele está falando aqui, ó. Aquele que não me ama, não obedece a minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Para Jesus fazer morada em mim, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter uma relação. Amém, irmãos? Quando eu ouço, eu me relaciono. Ele está falando, só vou fazer morada, só serei eu em você, se você estiver em mim. Então, uma relação. Irmão, você quer ver quando um relacionamento se acaba? Quando o compromisso é cortado. Primeiro eu, primeiro meu futebol, primeiro minha academia. Sem compromisso não tem relacionamento. Então, a partir de hoje, nós precisamos entender o que Jesus disse. E Jesus disse, quem me ama, eu farei morada. Amém? Jesus mora em você? É verdade? Mas você ama Ele ao ponto de querer que Ele faça morada na tua vida? Jesus só faz morada no coração daquele que verdadeiramente o ama. Então, eu sou casa, eu sou morada porque eu amo a Ele. E eu expresso o meu amor. Envolvidos para receber. Se alguém me ama, Jesus fez essa indagação. Se alguém me ama, me ouve. Se alguém me ama, me ouve. Você quer agradar filho? Filho, se você quer agradar seus pais, ouça o que eles dizem. E o que a gente vê de filhos que não ouvem pais, e que a vida está terrivelmente dilacerada, porque o filho que não ama o pai não aprendeu a amá-los de verdade. O filho que não dá ouvido, que volta as costas, não é diferente, meus irmãos. Agora eu vou falar uma coisa. Aí é que são elas. Olha, pastor, é um absurdo. Eu tenho que disciplinar meu filho. Ele não me ouve. Ele é rebelde. Com Deus não é diferente. Deus também disciplina o filho que não ouve. Deus também disciplina o filho rebelde. Aí você pode falar, mas essa disciplina como é? Meu irmão, é diferente para cada um. Porque o pai corrige o filho que ele ama. Então, nessa manhã, Jesus está falando uma coisa muito interessante para nós. Eu só habito aonde eu sou amado. Jesus não está onde ele é rejeitado. Ele continua, ele insiste, mas Jesus não habita em lugar que não quer que ele esteja. Então, nesta manhã, a ideia é você fazer esta análise. A ideia é você saber que 100% não é 99%. Eu estou com Cristo 100%. E eu quero que Ele viva em mim. Que Ele more em mim. E que eu seja um verdadeiro cristão. Resumindo, o que eu estou vendo nesse cenário brasileiro de poder e não poder? Um bando de gente que não sabe o que é ser cristão. Um bando de gente que finge estar na igreja, que finge adorar, e muito mais, desculpa, é eu ter que colocar na igreja a marchinha para chamar a atenção. Eu não vou colocar na igreja a marchinha, eu vou colocar a palavra, é a palavra que vai chamar a atenção.
Marchinha não vai entrar na igreja só porque a igreja precisa de jovem, não. A igreja precisa de gente que ama a Deus de verdade. Eu não preciso de um tema novo para adorar o Senhor. Eu estou 100% com Ele. Eu não preciso de marchinha. Eu não preciso de tais fatores que me agreguem na presença dEle, não. Eu estou com Cristo fechado. O culto, o tema hoje é estou fora da carne. Não, enquanto estão pulando o carnaval, não. O tema hoje é cristão de verdade. Ele não fica indagando o que é, o que não é. Ele sabe o que é e ele sabe o que fazer. Amém, irmãos? Aí precisa um teólogo ir lá em rede nacional dizer se é certo ou errado. Irmão, a gente tem coisas tão mais importantes para se preocupar. E uma das tarefas primordiais é saber o quanto eu estou na presença dele e o quanto ele está em mim. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, depois de ele ter aberto igrejas, viajado em missões, feito e vivenciado coisas extraordinárias, ele ainda chega no final da vida dele e diz: eu que sou o maior dos pecadores. Paulo ainda diz isso, eu que ainda sou o maior dos pecadores. E ele diz: eu ainda, contudo, combati o bom combate e guardei a minha fé, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou. Então, meu irmão, o que a gente está percebendo é uma imaturidade. Será que eu posso isso? Eu estou na igreja, eu posso fazer isso? Meu irmão, cresça na graça e no conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muita gente equivocada, tem muita gente fora da perspectiva, porque não tem se aliançado com Cristo. Quero fazer uma ação agora. Pense. O quanto você está envolvido com Deus? Parou agora? Para pensar. Estar envolvido não é só vir para a igreja, não. Estou falando muito mais do que isso. Estar envolvido com Deus é falar a verdade. Estar envolvido com Deus é falar que vai fazer e fazer. Estar envolvido com Deus é se comprometer com a tua casa, com a tua família, pagar aquilo que você deve, é trabalhar para buscar o teu sustento. Estar comprometido com Deus é ser uma pessoa transparente, honesta, dar um bom testemunho. Meu irmão, eu vou falar uma coisa, não estou me gabando não, mas isso é minha obrigação. Grande parte das pessoas que começaram esse ministério do meu lado são pessoas da minha vizinhança, que sabem quem eu sou, que sabe os meus procedimentos. Está ali o Renato, está ali a Neuza, que vieram aqui para a Tenda da Paz, conhecer e dizer assim: olha, o que nós queremos conhecer esse ministério. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é um cristão temporário? Cristão temporário é aquele que é assim, né? Ele é de temporário. Tem hora que ele vem para a igreja, depois ele some. Você olha assim: cadê o irmão? É o irmão que vem por episódio. Ele é que nem a série da Netflix. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. É o desaparecidinho, né? Mude isso imediatamente. Mude. Isso é pior para você. Mude essa situação. Eu quero terminar essa ministração contando a história de um pai envolvido. Aí você vai saber com quem que esse pai está envolvido. Menininho de 3 anos pegou a chave do carro do pai. O que ele fez com a chave? Desenhou na lataria. Fez um desenho na lataria nova do carro. Aí ele voltou para o pai todo feliz. Pai, surpresa para o senhor. Aí o pai pegou essa criança. E a criança levou ele até lá na surpresa. Ele ficou chocado. Falou: Pegou, menino de 3 anos. Pegou o menino, levou para dentro de casa, começou a bater nas mãozinhas do menino. Bateu tanto que rompeu o ligamento das 2 mãozinhas. O pai levou para o médico. O menino enfaixou as 2 mãozinhas. Quando chegou em casa, o filho falou: quando eu crescer eu vou dar um carro novo para o senhor. Ele agarrou o filho e começou a chorar. A minha pergunta é: com quem esse pai está envolvido? Com o seu carro. Tem gente aqui que está envolvido com o seu eu. Está fazendo igual esse pai. Olha, mas que coisa. Depois que ele espancou o filho e viu a situação em que ele lembrou o carro, ele poderia arrumar a lataria.
Ele espancou o filho até o ponto do filho romper o ligamento, porque para ele está mais envolvido com o carro do que com a educação do teu filho. Ele poderia ter corrigido a criança? Poderia. Mas não fez como ele fez. A minha pergunta é, você está envolvido com quem? Tem gente trocando o Senhor por um copo de cerveja, por uma amizade passageira, por um prazer momentâneo. Tem gente não comprometida com o Senhor, trocando pela fama. Meu irmão, olha para esse terrível mundo gospel. É bater a fama, é a pessoa alcançar seguidores, é a pessoa alcançar não sei o quê, que aí Cristo já não serve mais, a igreja não serve mais. Cadê o compromisso? Está na hora da gente rever a nossa postura. Com quem você está envolvido? Então, cristão, mas nem tanto, é para aquele que não tem envolvimento. Cristão, mas nem tanto, é para aquele que não tem compromisso. Toma uma atitude. Está na hora da gente tomar uma atitude. Senhor, o tempo agora é único. É definir quem nós somos no Senhor. Nós temos certeza de quem nós queremos ser. E eu lembro, Senhor Jesus, do teu convite todos os dias: vinde após mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O convite está aí, Senhor Jesus. É tão interessante quando os apóstolos falam, se Cristo, quem é Cristo? E ele é o Messias, o Cristo do Deus vivo. Eu sei quem Ele é, o que Ele representa para mim. Senhor, fortaleça-nos. Que os nossos passos estejam plenamente seguros. Quanta criancice no meio evangélico, meu Deus. Quanta imaturidade. Estão mais preocupados, ó Deus querido, em questionar do que se apossar de um verdadeiro compromisso, de uma verdadeira relação de envolvimento pleno. Senhor, que nossos jovens estejam plenamente conscientes, que os nossos adultos, que os nossos anciões estejam todos plenamente maduros na fé, até que alcancemos a estatura de varões e varoas perfeitos, que sabe manusear a tua palavra, que sabe declarar a tua palavra, que tem uma fé consistente. Ô Senhor Jesus, que a geração dos pródigos esteja sendo encerrada, em nome de Jesus. Que a geração dos que estão em temporadas na Tua presença se acabe. Ô Jesus, restaura a nossa fé. Nós precisamos desse apoio. Ao que está fraco, Senhor Jesus, que haja fortalecimento. Ao que está dividido, que haja decisão. Ao tímido, que haja uma postura. Senhor Jesus, de colocar o talento, Senhor Jesus, executar o chamado. Nesta manhã, eu peço que os corações sejam tocados, mas sejam transformados e equipados, ó Deus, para resistir no dia mau. O Senhor é Deus, e nós cremos no poder que o Senhor pode manifestar. Eu creio, Senhor Jesus, que haverá um novo tempo. Eu creio que haverá, Senhor Jesus, o fortalecimento, para que possamos viver de glória em glória, de vitória em vitória. Mas não estou falando de adquirir bens, estou falando do amadurecimento, estou falando, Senhor, do fortalecimento, da graça e do conhecimento, em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, vem